Vamos falar sobre o reino dividido. Israel, reino do norte. O reino do norte, composto por 10 tribos, tomou o nome do patriarca Jacó, igual a Israel, ocupando parte do território mais favorecido por recursos naturais. Os locais mais importantes da tradição do povo de Israel permaneceram no reino do norte. Siquém, Siló, a primeira cidade que abrigou o tabernáculo, Betel, Ramá e Gigal, onde Samuel fundou a escola de profetas e Dan, que por muito tempo foi local de adoração, conforme o livro de Juízes 18, de 14 a 31. Israel teve uma história de 250 anos, ao longo dos quais 9 dinastias se revezaram no trono, em 3 capitais diferentes, Siquém, Tirza e Samaria. Jeroboão I foi proclamado rei em Siquém, onde fixou residência, e fez uma série de reformas religiosas destinadas a assegurar a unidade religiosa e política do povo. Entre suas reformas constam a proibição de ir a Jerusalém, a construção de um bezerro de ouro como novo símbolo de Adonai, a designação de Dan e Betel como santuários do reino, a nomeação de sacerdotes não levitas e o estabelecimento de um novo calendário diferente do calendário adotado em Jerusalém. Na história de Israel, essas reformas serão lembradas pelos profetas como o pecado de Jeroboão. O pecado de Jeroboão certamente é uma expressão deuteronomística, isto é, dos círculos do Deuteronômio, para classificar todo pecado contra o Senhor e sua Torá. Os profetas desse período são Aías, Semaías e Ido, no norte, e Azarias, no sul. Logo, os conflitos entre os dois reinos aumentaram e se prolongaram por mais de 50 anos. Nas constantes guerras entre Israel e Judá, Asa, o rei de Judá, se aliou com um inimigo de Israel, Ben-Hadad, de Damasco, aliança que só fez aumentar a tensão permanente entre os dois reinos irmãos. Até Onri, o reino do norte não teve estabilidade em uma dinastia e não conheceu um período de relativa paz. Foi o rei Onri que iniciou uma dinastia duradoura em Israel e, sob o seu reinado, foi estabelecida uma capital estável e definitiva, Samaria. Samaria, ou Samária, teve para o reino do norte a mesma importância que Jerusalém teve para o reino do sul. Situada no centro do reino e localizada estrategicamente sobre uma colina, facilitava as ações de defesa. Era cercada de vales férteis com abundância de água. O rei Omri estabeleceu alianças com os fenícios para fazer frente aos arameus, que haviam conquistado algumas cidades do reino do norte. Com os sidônios, a aliança foi feita através do casamento de seu filho Acabe com Jezabel, filha do rei de Sidom. Os cananeus, que haviam se misturado aos hebreus no reino do norte, cultuavam a Baal há tempos, e foi este culto mesclado com o culto a Adonai em Samaria, estabelecendo um sincretismo entre as religiões cananeia, o balaísmo, e a israelita, o javismo. O bezerro de ouro forjado por Jeroboão passou a representar Baal. Seu filho Acabe continuou a trajetória e os planos de seu pai. Ele colocou fim aos conflitos com Judá, que vinham desde a divisão dos reinos, dando sua filha Atalia como esposa a Jorão, filho de Josafá, selando uma aliança de paz. Nas atividades comerciais com os fenícios, o reino do norte alcançou grande prosperidade. É sob o reinado destes reis que se intensifica muito a atividade profética, especialmente com Elias e Micaías. Por esse tempo, a sombra do Império Assírio já se projetava em direção aos reinos da Palestina, e as tropas do rei Acabe se juntaram aos sírios para enfrentar Salmanasar III em Carcar, junto a Orontes.
Após esse sucesso, Israel e Damasco travaram uma batalha em Ramote-Gileade, na qual morreu Acabe, depois de 21 anos de reinado. Este é o período de atuação do profeta Elias e o seu enfrentamento com os profetas de Baal. Ocosias reinou em lugar de Acabe por menos de um ano, e seu irmão Jorão ocupou o trono. Ele teve problemas muito mais graves do que os seus antecessores. Por exemplo, rei Mesa de Moabe se negou a pagar os tributos e as expedições dos assírios vão mostrando seu poder na região. O profeta que atua neste período é Eliseu. Jeú, por meio de um golpe de estado, passou a reinar em Samaria e deu início a uma dinastia que se manteve no poder durante quase um século, entre 845 a 747 a.C. Ele iniciou uma perseguição implacável contra os adoradores de Baal e contra todos os membros da dinastia de Omri. Ele queria acabar com a mistura entre Baal e o Deus de Israel. Depois dos reinados de Joacás e Joás, o novo governante de Israel, o rei Jeroboão II, estabeleceu ou restabeleceu os territórios perdidos e tornou o Reino do Norte muito próspero materialmente. Tal prosperidade não foi alcançada sem um custo social elevado. A opressão dos menos favorecidos para manter a opulência dos grandes se tornou um grave problema. E para denunciar tal opressão, os profetas Amós e Oséias fizeram ouvir as suas vozes. Com a morte de Jeroboão II, chega ao fim a dinastia de Jeú, e Israel entra em um período de agonia. A Assíria, sob o comando de Tiglat-Pileser III, chamado de Pur no Antigo Testamento, retoma a política expansionista em direção aos reinos da Síria-Palestina. Ele logo submete o reino da Síria e o seu rei Manaém, de Samaria, impondo pesados tributos aos vencidos. O sucessor de Manaém, Pecaías, organizou uma coalizão com Damasco e mais 4 aliados contra a Assíria. Eles empreenderam a guerra sírio-efraimita contra Acaz de Judá para forçá-lo a entrar nesta aliança. Contudo, a recusa de Acaz veio de forma de um pedido de ajuda à Assíria. O rei assírio conquistou Damasco e tomou do Reino do Norte os campos de Galade e da Galileia, que passaram a ser províncias assírias de Galade, Megido e Dor. Assim, Israel ficou reduzido à zona montanhosa efraimita, tendo Samaria ainda como capital. Quando Oséias, não profeta, mas o rei, assassinou Peca, aproveitou a morte de Tiglat-Pileser, suspendeu o tributo devido à Síria e aliou-se ao Egito. Com esse ato, ele selou a ruína de Israel. Salmanasar V assediou por 3 anos a Samaria e se apoderou da capital em 722 a.C. Assim, desapareceu o reino de Israel e seu território se converteu na província assíria de Samaria.